Como muitos de vocês já devem ter ouvido por aqui, ESG é o conjunto de ações que empresas e propriedades têm adotado para dar continuidade às atividades de forma responsável, ética e sustentável. E hoje a repórter Valéria Benites traz um bate-papo com um produtor rural aqui de Mato Grosso do Sul que tem realizado inúmeras práticas ESG em sua fazenda. E você vai conhecer quais são elas e os resultados que elas têm trazido. As práticas ESG no agro estão em pauta. São aquelas atitudes sustentáveis de governança que fazem a diferença, né? Mas hoje a gente vai entender na prática de um produtor rural como ele aplica as ações ESG no agro. Seja muito bem-vindo, Celso. Obrigada por participar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Conta pra gente o que de diferente você faz lá na sua propriedade, que é determinado como práticas ESG. Na verdade, assim, é um processo que a gente está em construção, mas quando a propriedade está com a família há quase 40 anos, efetivamente há 15 anos com a nossa família. Então, a primeira coisa que a gente fez foi cercar todo o rio. Então, toda a parte do rio ela é cercada, toda a APP é cercada. A nascente é 100% cercada e protegida, com ampliação de, alguns falam em 30, 40 metros. Nós temos a mata ciliar, a mata que fica em torno da nascente, chega a dar 400 metros que ela é protegida. Não tem acesso de animais, nada chega perto, a não ser a gente, eventualmente, né, que a gente vai lá. A gente tem um conceito de que a natureza tem que cuidar dela mesma. Então, quanto menos a gente entrar nela, participar nela, pisar nela, mais ela se conserva. A nossa relação com a comunidade é muito boa. Então, a gente tem recebido inúmeros convites das escolas para falar da questão de meio ambiente. A participação das universidades aqui do Mato Grosso do Sul que querem ir lá conhecer, estudantes principalmente do curso de Engenharia da Alimentação e de Engenharia Florestal e Meio Ambiente. Então, a gente tem esse vínculo muito forte com a universidade também já. Tá. A participação da família, acho que é importante nesse processo todo de sucessão familiar, a família se envolver, entender esse conceito é importante. Curiosidade que provavelmente muitos têm, né? O produtor ele tem a terra na intenção de ter lucratividade, produtividade. Essas ações que você aplica têm dado resultado quanto a isso? Ou é algo maior que ter rentabilidade quando se fala em ESG? Esse ESG ele vai além da rentabilidade, então ele vai, não é só a questão de financeiro, monetário, então você começa a ter um outro olhar sobre a propriedade, então a sua relação com o meio ambiente, a sua relação com as pessoas, a sua relação com os fornecedores, com os compradores que vão comprar o seu gado, a sua soja, seu milho, então essa relação é diferente, é uma relação diferente e sem dúvida isso vai agregando valor. Que à medida que você vai trazendo novos conceitos para a sua propriedade, nessa relação, o seu produto começa a ter um olhar diferente também. A gente trabalha em família com responsabilidade social. Então, claro, a gente precisa sobreviver, então a gente quer, é uma pequena propriedade, mas a gente quer investir com qualidade, com cuidado e principalmente entender que a gente consegue produzir à medida que a gente conserva. A partir do momento que a gente consegue preservar, a gente só vai conseguir produzir daqui para frente se a gente conservar o meio ambiente. Então, assim, a humanidade tem que ter esse conceito, tem que trazer isso presente para si. A gente vai conseguir produzir bons alimentos, alimentos saudáveis, gado saudável, soja saudável, à medida que a gente conserva o meio ambiente. Então, a gente assiste a questão das mudanças climáticas, o mundo inteiro está falando disso. Então, assim, eu acho que a parcela do agro, dos produtores, dos pequenos, dos grandes produtores, podem e devem, e já contribuem muito, tenho certeza disso, mas podem contribuir mais. Então a gente fala, as geleiras estão derretendo. Assim, parece uma coisa distante da gente, mas ao mesmo tempo é muito próxima. Lá em casa a gente tem algumas nascentes, uma assim mais especificamente, uma nascente mapeada. Mas se a gente olhar para ela, é uma nascente só. Mas essa nascente, ela faz parte de alimentar o rio Buriti, que nasce na propriedade. Esse rio Buriti ele vai desaguar no rio Aquidauana, que já é um rio gigante, é uma referência no Pantanal. E o rio Aquidauana vai desaguar no Pantanal.
Então, o pequeno trabalho que eu faço na propriedade, ele toma uma dimensão muito grande num contexto maior, mais amplo, né? E quais que são as atividades que o senhor desenvolve lá? É a pecuária? Explica pra gente como isso está sendo impactada com essas ações que você tem feito. Lá em casa, assim, o principal é a pecuária, né? De cria, de recria. É uma propriedade pequena, então a gente não consegue fazer toda a cadeia ainda, que é cria, recria e engorda. Então a gente faz a cria, recria e fornece bezerro, né? Os outros produtores vendo isso, eles conseguem perceber de que é possível produzir com qualidade, preservando o meio ambiente. E quando a gente fala em meio ambiente, não é só plantar árvores e cuidar do rio da água. É interessante que a juventude vem aderindo assim, com muito carinho a esse processo, e os produtores rurais também. E como? Você fala em juventude, mas como que eles estão te buscando? Eles têm tirado algumas dúvidas, estão visitando a fazenda? Na verdade, assim, a agenda está ficando super lotada, né? Bastante jovens, as escolas, a universidade, quer lá conhecer, pesquisar, olhar. E é interessante porque tanto a ida do Senar lá em casa, os técnicos do Senar, e esses estudantes de engenharia ambiental, muitos vão pesquisando, vão lendo. Hoje a juventude toda tem acesso à internet, Instagram, Facebook, enfim, seguem essa tendência mundial da questão do meio ambiente. E eles vão lá em casa também e observam, seu Célio, isso aqui precisa ter um cuidado. Então, ao mesmo tempo que a gente ensina, mas muito mais do que ensinar, a gente está aprendendo também. Uma troca, isso que é importante. E assim, a minha filha caçula, ela faz engenharia ambiental. A minha filha mais velha está fazendo doutorado em zootecnia, justamente numa pesquisa que fala em sustentabilidade dentro do agronegócio. Então, esse conhecimento das filhas também vem trazer isso para dentro da propriedade. Coisa que você ensinou para elas. Elas foram aprendendo no nosso dia a dia. Então, como é uma empresa familiar, no dia a dia elas também foram observando e automaticamente isso se traduz no dia a dia delas, na aprendizagem hoje, no envolvimento delas como profissionais amanhã depois. Então, isso tem sido muito produtivo, muito bom. Perfeito. Sr. Celso, a gente tem um tempo muito curto, gostaria que você deixasse para os produtores que estão nos assistindo uma mensagem de incentivo para eles olharem, né, com mais carinho assim, para as atitudes ESG, como que eles podem adotar lá dentro da fazenda uma forma de mudar, um olhar diferente para a sustentabilidade no agro? Eu acho assim, tudo isso é uma construção. E parte de conceitos que a gente vai elaborando, vai construindo ao longo da vida. Então, hoje, pequenos cabelos grisalhos, mas a gente vem trazendo toda uma história de vida dos nossos avós, a prática que eles tinham. Meus pais tinham uma prática na agricultura. E quando eu vim para o Mato Grosso do Sul há 30 e poucos anos atrás, a gente foi observando, então, alguns cenários tristes que a gente assiste hoje, né? Um rio Taquari todo assoreado, um Pantanal que está seco. Então, são N exemplos assim, que não são legais. Ano passado nós assistimos animais morrendo de sede, de fome, atolados dentro do rio Taquari. E eu acho que é possível a gente produzir com qualidade, a soja, o milho, o algodão, mas a gente também, os pequenos produtores, produzir a sua mandioca, seu abacaxi, as suas hortaliças, dentro de conceitos de responsabilidade social, e nessa perspectiva de construir um futuro melhor. A gente consegue, numa pequena propriedade, talvez a gente não fique rico, não tem essa pretensão, mas a gente consegue transformar, ser uma semente, uma esperança de um mundo melhor. Quando a gente fala assim, que os jovens estão vindo assistir, estão colaborando, isso é uma esperança, uma luz de futuro, que a gente vai ter um meio ambiente, uma vida boa, uma vida saudável, para todos nós, para a humanidade como um todo. Então, preservar o meio ambiente é garantia de uma vida melhor, tanto para a nossa família, para quem está perto da gente, mas como o mundo. Plantar uma árvore sem esperar a sombra dela. Alguém vai sentar nessa sombra dela. Perfeito.
Bom, tá aí, gente, a participação do senhor Celso Brexner, da Fazenda Macaúba, de Corguinho, interior de Mato Grosso do Sul. Veio lá da fazenda para cá no estúdio do Canal do Boi para falar um pouquinho sobre a importância das ações ESG no agro. E você também pode participar sugerindo pessoas, vindo participar conosco também. Mande mensagem através do WhatsApp no 67 99264 7810. Nós vamos ficar por aqui, conversar mais um pouco e até a próxima no quadro ESG no Agro. Tchau, tchau!